Mais um corte do Bopismo, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, comenta com a educação e é isso, turma, rumo a 200 mil inscritos. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, você viu aquele filme Divertidamente? Que tem as memórias ali encapsuladas e tudo mais. Eu tive que revisitar alguns, porque você pergunta daqui a pouco sobre filmes, eu tive que revisitar. E sim, o que mexe comigo são filmes que tocam um pouco em algumas situações um pouco mais emotivas, mas é isso, cara. E no filme Divertidamente, aquelas bolas de vidro são as memórias protegidas delas, favoritas que a protagonista tem. Então eu queria te perguntar existe qual é a sua memória ou as suas memórias favoritas da infância, aquelas que não importa o que aconteça, Pedro, você vai proteger, assim, você não vai deixar que elas desbotem na sua cabeça, assim. Cara, eu acho que são duas. Uma relacionada ao samba, ao carnaval, que é uma paixão minha, e outra relacionada ao futebol, que é outra paixão minha também. A do futebol é a Copa de 94 como um todo. A Copa de 94 como um todo. Eu tinha 7 anos só, mas eu lembro dela, da estreia da seleção até a final, do pênalti do Baggio, dos gols do Romário contra... Sabe, a primeira fase, Rússia, Camarões, Suécia, Estados Unidos, Holanda, Suécia de novo, Itália, lembro de tudo muito claro. Tenho até memórias anteriores de futebol, mas aquilo ali era uma coisa que me deixou maluco. A final, assistindo na casa da minha tia, que morava no mesmo prédio que eu e meus pais, lá de cima, eu lembro como se fosse hoje, e o Brasil é tetra, e eu saio correndo, pelado, criança, maluco, era uma coisa, essa memória muito viva, acho que eu consigo tocar nela hoje. E a outra de samba, eu sou salgueirense, carioca, tijucano, é o Carnaval do Salgueiro de 93, o título de 93, que a escola ganha, a gente vai pra rua, e eu aqui sentado aqui na carcunda aqui do meu tio, Paulo, que é marido dessa minha tia, né, Carmen, que a gente morava no mesmo prédio. Eu aqui, aquela rua tomada, que é a rua Silva Teles, onde eu nasci e fui criado ali, é uma memória muito, muito viva que eu tenho daquilo ali, de como aquilo ali mexia comigo sem eu nem entender por quê. Acho que são coisas assim que eu toco. E tem também, acho que, memórias da vida profissional, né? Eu acho que uma memória que eu tenho, talvez, cara, a cobertura do AVC do Ricardo Gomes, em 2011. 28 de agosto de 2011. No Engenhão, sai dali, ele vai pro Pasteur. Eu tenho essa memória muito, muito viva, porque eu acho que todo mundo participou daquela cobertura. Ele foi dado como perdido para muita gente ali, vida perdida para muita gente. Ele se recupera. A maneira como e acho que era sempre o mesmo grupo ali de repórteres e de profissionais do hospital e tudo mais, da comunicação do hospital, e a gente acaba ficando muito ali vivendo num ambiente até de muito respeito, sabe? Um respeito mútuo, silencioso, familiares que visitam, aquela cobertura fora de campo mexe comigo. E todas as Copas do Mundo assim, que eu vivi em loco, acho que tem muito bem guardadas. Cada detalhe, acho que são coisas assim bem emblemáticas, mas acho que a eliminação para a Bélgica em 2018 é algo muito... Mais que o 7-1, por exemplo, sabe? Mais doloroso? Ah, muito doloroso. É um negócio, aquele segundo tempo ali, o pós-jogo, tenho tudo muito vivo ali como algo bem doloroso, assim. O AVC do Ricardo Gomes, você lembra o tempo e movimento das coisas? Lembro. Você lembra quando você percebeu que ele não estava bem? Como que foi? Eu não tava nesse jogo. Não tava nesse jogo. Eu cobria Vasco na época. Eu era setorista do Vasco naquela época, 2011. Eu tava na casa de uma amiga minha, Carol, que hoje mora em Portugal. Tava na casa dela na Barra. Tava eu, os amigos ali, pessoal, tudo. E assistindo o jogo, e acontece alguma coisa... E eu olhei assim, eu falei, caraca, que estranho. Eu não tava de plantão, era um domingo meu de folga. Por um acaso eu não estava nesse Vasco Flamengo. Eu tinha trabalhado até a véspera, que eu lembro como se fosse hoje. Na sexta-feira, eu dou a informação até que o Anderson Martins seria vendido, ele vinha muito bem ao lado do Dedé. Aí no sábado é um treino que o Renato Silva vai jogar ao lado do Dedé, porque o Anderson já tá fora, já é comunicado que ele tá fora. E domingo no jogo eu não tava. Aí eu, na casa da minha amiga... Vai me falhar agora a memória, mas acho que não sei se era grupo de WhatsApp, se era SMS, não sei o que era. A gente já em comunicação, assim, o pessoal trabalhava no UOL ainda.
cobri o Vasco, e aí já começou papo vai, papo vem, quem tava, quem vai para onde, quem vai, e eu fui acionado ali pela minha chefia da época. Não, beleza, tô aqui, estamos à disposição, quem tá no estádio fica no estádio, quem tá onde fica não sei aonde. Eu corri pro Pasteur. Mas eu lembro da coisa ali na TV, se eu não me engano era o Correge que estava nessa transmissão pela Globo, ele falando, reportando que tinha acontecido alguma coisa, e aí já no rádio, né? Sempre gostei muito de ouvir rádio, aquela coisa pegando o carro, saindo, voando ali linha amarela da Barra, né? De onde eu estava, linha amarela até o Pasteur, que é o hospital no Meier. Eu lembro o trajeto todo, a angústia, aquele elevado, que não era algo tão simples e tudo mais, e quando chega lá e a cara de todo mundo assim, todos envolvidos, e os torcedores que começam a chegar na porta, um tom meio fúnebre até, a gente até demora a entender o que está acontecendo, as notícias, sabe? Então eu lembro muito bem daquela semana, foi uma semana ali de cobertura, sabe? E todo dia, um rendendo o outro, plantão, madrugada, cedo, vai sair boletim tal hora, o que aconteceu, o que não aconteceu, aquela onda de especulação, tá bem, tá mal, tá perto, não tá. Pô, vazou uma foto dele dentro do CTI, na capa de um jornal do Rio, uma cagada do caralho. Vazou isso, não lembro. Vazou. E aí depois foi se descobrir que algum funcionário do hospital vendeu essa foto pro jornal, o jornal deu na capa, e aí uma puta discussão, se tinha que ter dado, se não tinha, se era de respeito com a família, se não era. Mas foi uma semana muito intensa, eu lembro disso, porque foi algo que tocou ali. O Vasco de 2011 era um time raro para esses tempos atuais de Vasco, até um time diferente, né? Então era um grupo ali, um time especial, o Ricardo num momento especial, uma coisa ali que você vivia algo ali. Você estava cobrindo um time ali, porque uma coisa era cobrir o Vasco de 14, 15, porque ganhava Carioca, mas tomava ferro no estadual, no brasileiro, depois de rebaixar. Mas ali era um time que, um raro momento de alegria ali do Vasco e das pessoas que cobriam, uma onda diferente ali, positiva, e o Vasco campeão da Copa do Brasil, o Juninho de volta, brigando pelo brasileiro, e pá! Essa pancada do Ricardo. Então isso marcou muito ali. Eu imagino que deve ter sido a angústia ali, porque além de tudo falam que, claro que ninguém merece passar por isso, mas falam que o Ricardo é uma das pessoas mais incríveis do futebol, uma figura humana unânime. Como é o Cristóvão, que era auxiliar dele, assumiu o lugar dele, como eram as pessoas que trabalhavam ali. Sim. E eu acho que quando eu falo muito da Copa de 18 é por isso. Você quando acompanha de perto algum time, seleção, não sei o quê, é inevitável. Nós somos seres humanos antes de ser jornalista. O Ancelotti fala muito isso, né, que ele não é um treinador, ele é uma pessoa que está treinador. E os jogadores que estão com ele não são apenas jogadores, são pessoas que estão treinadores. Nós somos pessoas que exercem a função de jornalista, de entrevistador, de jornalista, você é comentarista hoje lá na Casé. Então é inevitável que você se relacione com as pessoas que estão ali no dia a dia, seja do Vasco, do Ricardo, seja no Flamengo depois de Ronaldinho, de outras épocas que eu peguei, da entrada do Bandeira, troca para Landim, agora BAP, seja a seleção do Tite, a seleção de 18 ela baqueia muito porque era um grupo de pessoas muito bacanas ali. Aquele grupo de 18 que depois fica até 22, era um grupo que você olhava e você queria ver aquela gente ali triunfando, fosse você corintiano ou não pelo Tite, fosse você torcedor de seleção ou não, fosse você brasileiro ou não. Você viu que tinha alguma coisa ali que estava sendo feita. Então aquele Vasco de 2011 era um pouco diferente do que a realidade do Vasco desse século. O Flamengo em alguns momentos também, quando você vê a coisa minimamente, eu cobri o Flamengo de 13, naquela início da remontada do Flamengo, um time até bem... Hernani Brocador, Elias era o destaque, campeão da Copa do Brasil, eu cobri ali. Então você vê algumas coisas sendo feitas que você fala, pô, essa gente merece, sabe? Essa gente tá fazendo por onde? Então, acho que esse lance do Ricardo tinha muito isso. Dele ser um cara... claro que a gente não vai sentar aqui e falar, ele não merece, não tem isso. Sim, nem o seu pior inimigo. Exato. Só que é um cara especial que passou por isso. Sim, é isso.